Quando falamos sobre jogos de luta da era PlayStation 2, algumas pessoas pensam em, sei lá, todos os jogos de Mortal Kombat que saíram pro console, ou talvez a saga Tekken, ou talvez até o próprio Marvel vs Capcom 2. Mas ao todo mesmo essa pergunta é bem subjetiva e vai de pessoa para pessoa. Mas eu sei que uma parte dessas pessoas falam do incrível jogo Def Jam Fight for New York. Você deve conhecer esse jogo como o jogo de luta dos rappers ou alguma coisa desse tipo, mas é quase sempre por esse motivo aí. A gravadora desse jogo é bem famosa, não só por esse game, mas por ela própria mesmo, já que ela tá nesse ramo aí desde março de 1984, ou seja, 41 anos desde a sua fundação. Mas o jogo Def Jam Fight for New York foi lançado apenas em 21 de setembro de 2004, mas essa não foi a primeira aparição do Def Jam no mundo dos jogos de luta de PlayStation 2, até porque o Def Jam Fight for New York é a continuação de outro jogo, o Def Jam Vendetta, que não é tão famoso quanto a sua sequência, mas deu origem a uma franquia de jogos muito bons que infelizmente teve um fim trágico no PlayStation 3. Então hoje nós vamos falar sobre a grande e incrível franquia Def Jam. Antes de começar a explicar os jogos e tudo mais, eu vou explicar aqui uma timeline que eu peguei pra mim e que eu li em algum lugar, mas que eu tomo pra mim como canônica. Então seguinte, o primeiro jogo seria o Def Jam Fight for New York The Takeover de PSP, e depois desse seria o Def Jam Vendetta, e imediatamente após esse seria o Def Jam Fight for New York de PlayStation 2, e após isso seria o Def Jam Icon de PlayStation 3, que é o mais recente até agora. Enfim, é só isso que eu queria dizer. Eu vou falar a história de cada um deles e tudo basicamente sobre os jogos aqui era PlayStation 2, e na verdade eu vou falar na forma de lançamento. Então é isso, vamos por... Def Jam Vendetta foi lançado para PlayStation 2 e GameCube em abril de 2003 e foi o primeiro jogo da série de lutas da Def Jam. Misturava o wrestling com uma pitada de luta de rua e alguns mapas urbanos. A história do jogo é a seguinte: o nosso amigo Manny, que aparece em todo jogo da era PlayStation 2 e PSP, é sério, tá devendo o vilão do jogo, D-Mob, que basicamente é o maior gangster das lutas que acontecem ali. E nesse jogo você pode escolher entre 4 personagens para te representar na história do jogo, sendo esses o Briggs, que é um ex-soldado, o Proof, que é um ex-piloto de motocross, o Tank, que é um lutador de rua japonês, e o Spider, que é um ex-lutador de basquete. Qualquer um dos que você escolher vai ter a mesma história, o que muda é só o personagem mesmo. Enfim, você tem que lutar por Manny até ele pagar a dívida dele com o D-Mob. Então você vai lutando e ganhando dinheiro. Mas daí você vê junto com o D-Mob a Angel, que era sua ex-namorada antes dos eventos do jogo. Isso te motiva a continuar lutando e depois de muitas lutas você decide entrar para o campeonato da Def Jam, que é o chefão final, na verdade sendo o D-Mob. Mas antes de ir para esse campeonato, o D-Mob manda 3 caras para te descer a porrada e fazer você desistir das lutas do campeonato. Ganhando os 3, o nosso amigo Manny aparece por trás e nos acerta com um taco de beisebol. Isso não nos faz desistir do campeonato. Você ganha todo mundo no campeonato, descendo a porrada em todo mundo e derrota o D-Mob. A Angel abandona o D-Mob na frente de todo mundo e vai embora com você. E o D-Mob vai preso, mas aí vocês já vão entender. Mesmo com essa história toda, o jogo ficou bem mais famoso pela premissa de um jogo de luta com rappers famosos, como o Ludacris e o Ghostface Killah, por exemplo, e vários outros que estão no jogo. E até que a galera gostou dele, não tanto quanto a sua sequência, que ia vir em algum outro ano, mas até que era bacaninha. E ele ganhou uma nota 80 no Metacritic, mas só Deus sabia a pedrada que eles estavam cozinhando pro próximo jogo. Def Jam Fight for New York foi lançado em setembro de 2004 para PlayStation 2, GameCube e o Xbox clássico. E esse jogo é 1000 vezes melhor que o seu antecessor, já que nesse jogo você não compete só em rings, mas também em vários outros mapas, como por exemplo a The Foundation, que é basicamente um porão, ou no topo de um prédio no mapa The Heights. Esses são só alguns exemplos de mapas muito bacanas e interessantes que o jogo tem, além de basicamente todos os outros rappers que estavam no Def Jam Vendetta voltarem para esse jogo, e adicionando rappers novos, que é o mais famoso nesse jogo, sendo o Snoop Dogg, e aqui tem o nome de Crow, que é corvo em português. E aqui ele é o principal vilão do jogo. E a história do jogo é a seguinte: depois do final do Def Jam Vendetta, o D-Mob vai preso, e no caminho da prisão, você mesmo, capota o carro da polícia em que ele está e ajuda o D-Mob levando ele para um lugar seguro. Nesse lugar você encontra Blaze, Doc e Stick Fingers, que são parceiros lutadores do D-Mob. Para agradecer o que você fez, D-Mob deixa você começar a lutar para ele e recuperar as arenas que ele perdeu pro Snoop Dogg. Eu vou resumir muito
muito a história do jogo agora, mas basicamente você desce a porrada e nesse meio tempo até arruma uma namorada. Mas quando você tava quase para recuperar todas as arenas de volta pro G-Mob, o Snoop Dogg sequestra sua namorada e força você a lutar para ele e ganhar de volta todas as arenas que você já tinha ganhado, para poder ter ela de volta. Quando você ganha o último clube, Crack e Magic te levam ao Ferro Velho, que é um dos mapas do game, para você finalizar o Blaze, que era o seu melhor amigo. Você não aceita e ganha dos dois junto com o Blaze machucado. Vocês vão até um galpão onde você encontra sua namorada amarrada e o Stick Fingers, que tinha se juntado ao Snoop Dogg. Você desce a porrada dele num círculo de fogo super crazy e vai até o Snoop Dogg para acabar com tudo aquilo de uma vez por todas. Tu chega lá, mas o Magic, que é um dos capangas do Snoop Dogg, aponta uma arma na tua cabeça, mas decide não atirar em você e entrega a arma na sua mão. Você também não decide atirar no Snoop Dogg e sim arrebentar ele na porrada. Vocês caem no soco e você obviamente ganha e provavelmente vira o chefão de tudo depois. E eu falo provavelmente porque o jogo termina com você olhando pro céu, então... O jogo foi elogiado pela customização, quantidade de personagens e mapas e até história legalzinha. Gameplay bem mais fluida e bem mais melhorada desde o Def Jam Vendetta também. Além de ser um dos melhores jogos de luta do PlayStation 2. E com tudo isso mesmo ele pegou um incrível 83 do Metacritic. Só 3 a mais do que o Def Jam Vendetta. Pra mim esse jogo seria no mínimo 89 ou 90. Mas enfim, é um jogo incrível e bacana que se você não jogou, vai jogar agora. É sério, é muito bom. Def Jam Fight for New York The Takeover foi lançado em agosto de 2006 e é basicamente um port do Def Jam de PlayStation 2, mas com uma história totalmente diferente. Além de adicionar mapas diferentes como a The Barge, The Bunker, Terminal Offload e a The Dead End. Porém, os modos 2 contra 12 e todo mundo contra foram removidos devido à capacidade do PSP. Então provavelmente os mapas foram para compensar isso daí. Além da física e forma de luta estarem um pouco melhoradas até aqui. A história do jogo é a seguinte: em uma noite você vê o Manny, sim, o mesmo careca que era seu amigo no Def Jam Vendetta, ele volta aqui, e ele estava sendo agredido por policiais corruptos. Você desce a porrada nos policiais e o Manny vê o seu potencial em lutas e te leva pro OJ. Ele basicamente é o seu mentor nesse jogo, te leva para as lutas que acontecem no game. G-Mob e o Snoop Dogg também aparecem aqui. O G-Mob vira seu amigo e faz você continuar lutando, até que infelizmente alguém mata seu mentor OJ. Depois da morte dele, acontece um campeonato para ver quem seria o próximo OJ. Você ganha, obviamente, e vira o novo líder da gangue antiga do OJ, e monta uma nova equipe de lutadores. G-Mob te conta que foi o Snoop Dogg quem mandou matar o seu mentor. Você desce a porrada no Snoop Dogg para descobrir que, na verdade, quem foi o mandante da morte dele foi o próprio G-Mob. Você vai atrás dele e vocês caem na porrada no metrô. Você ganha, obviamente, novamente, e agora com todo esse poder nas mãos você poderia ser o chefão de todas as arenas. Mas depois de tantas traições, você só decide ir embora. Eu particularmente gostei bastante desse port, porque além de adicionar mapas novos, adiciona novos personagens e uma nova história bem bacana. Além da gameplay ser mais balanceada e divertida também. Mas infelizmente ele só ganhou uma nota 79 no Metacritic. Não me leve a mal, no mínimo isso devia ser um 85, porque é um ótimo port e é bem divertido. Mas vai saber o que passa na cabeça da galera do Metacritic. Essa é a história dos jogos principais da era PlayStation 2 e PSP. Ah, mas Maia e o Def Jam Icon? Ninguém se importa com ele, fala a verdade. Pelo amor de Deus, é muito ruim. Mas falando sério, eu nunca joguei o Def Jam Icon, mas a história dele parece ser bem fraquinha e ela não se conecta de nenhuma forma aos outros jogos que eu falei hoje aqui. Já que no Icon você constrói uma gravadora, esse é literalmente o nome do modo história do jogo. Mas é muito triste ver uma saga de jogos tão legais e divertidas e interessantes acabar desse jeito meio triste, com uma física horrível do jogo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. É um vídeo que eu queria fazer já há tempos, que estava na minha lista de ideias, mas que eu nunca tinha executado, então tá aqui ele. Eu tinha zerado o Def Jam Vendetta, o do PS2 e o do PSP esses dias atrás, então foi uma boa hora desde que eu zerei e desde que eu fiz esse vídeo. Então, eu tô trazendo mais vídeos editados pro canal, até porque eu na verdade já tinha falado que eu ia trazer mais vídeos editados então, é isso. A gente tá quase pra bater quantos inscritos? 260, não sei. A gente tá com 252 até agora, na última vez que eu olhei. Então, eu acho, não tô dizendo que a gente vai, mas eu acho que a gente pega 300 até o final do ano. Então, por favor, se inscreve neste canal. Eu não tenho muita coisa a dizer. Deixem um like, se inscrevam e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.